Vamos abordar agora os bens imóveis por acessão física, artificial ou industrial. Então, bens imóveis por acessão física, artificial ou industrial. O que são esses imóveis por acessão física? São as coisas que o homem incorporou ao solo de forma permanente. Então vejam, são as coisas que o homem incorporou ao solo ou ao subsolo de forma permanente, cuja remoção gerará a destruição, a alteração da coisa, a alteração essencial da coisa, ou a alteração da finalidade econômica e social da coisa. Então, são aqueles bens, então exige-se, portanto, que tenha sido incorporada pelo homem de forma permanente, de modo que não pode ser removido, porque se for removido, destrói, ou então altera a finalidade econômica social. Então, são as construções. Aquilo que o homem construiu. As construções são imóveis por acessão física. As plantações. Uma árvore, se nasceu naturalmente, bem imóvel por natureza. Se for o homem que plantou, bem imóvel por acessão física. Então, as plantações, aquilo que o homem plantou, imóvel por acessão física. Quando ele já lança a semente na terra, a semente lançada na terra já é um imóvel por acessão física. Porque se tirar de lá, já altera, pode ser destruído ou então alterada a sua finalidade econômica e social. Lançou a semente na terra. Então, a natureza jurídica da semente lançada na terra, imóvel por acessão física. Muito bem. Agora, aquilo que o homem incorporou, mas que pode ser removido, sem destruição, sem alterar a sua finalidade econômica, é bem imóvel. Por exemplo, barraca de feira. Feirante toda semana arma a barraca. Isso é bem imóvel, porque ele pode remover, sem destruir. Pavilhão do circo. Bem imóvel, porque ele pode remover, sem destruir. Tá? Então, o critério, então, é a possibilidade ou não de remoção sem destruição. Se for possível remover sem destruir, é bem imóvel. Se não for possível remover sem destruir ou sem alterar sua finalidade, é imóvel. Tá certo? Muito bem. O artigo 81, no entanto, ele ainda considera imóvel por acessão física duas coisas, imóvel por acessão física. A edificação, quer dizer, uma construção separada do solo, mas que conserva a sua unidade e é removida. Então, edificação que é removida para outro lugar na sua integridade, isto é, que mantém a sua unidade. Então, imaginemos, você construiu uma casa. E você conseguiu arrancar essa casa para remover em outro lugar. Então, quando você tira a casa do lugar para remover em outro lugar, a casa continua sendo bem imóvel. Tá? Continua sendo bem imóvel. Então, é uma hipótese em que é possível a remoção, né, sem destruir. Foi possível remover sem destruir e manteve a característica de ser bem imóvel. E a segunda hipótese é o material de uma construção demolida. O material de uma construção demolida. Se a intenção for empregar no mesmo local, no mesmo prédio, então vou demolir essa casa e vou erguer outra aqui. Se a intenção for reempregar no mesmo local, continua sendo imóvel. Continua sendo imóvel, se houver a intenção, enquanto está os escombros lá, mas se a intenção for reempregar no mesmo local, continua sendo imóvel. Se a intenção for reempregar em outra construção, daí é bem imóvel. Até que se empregue é bem imóvel. É claro que depois que empregou na outra construção, também virou imóvel. Muito bem, então recapitulando, né? Aqueles bens
removíveis sem destruição são bens móveis. Bens removíveis sem destruição são bens móveis, salvo as edificações que remove para botar no outro lugar. Remove por inteiro para botar no outro lugar. Continua sendo imóvel. E lembrando também, o material de uma construção demolida, para empregar no mesmo local, enquanto não emprega, mas se a finalidade for empregar no mesmo local, é bem imóvel. Se a finalidade for empregar noutra construção, enquanto não emprega, é bem móvel. Depois que empregar, vira imóvel, né? Claro. E por fim, bens imóveis por força de lei, que é o artigo 80. Os bens imóveis por força de lei são direitos, são bens incorpóreos, são direitos patrimoniais, né? São bens incorpóreos. Perceba então que os bens incorpóreos, que são os direitos, também podem se classificar como bens imóveis. Quais são os imóveis por força de lei? Primeiro, direito real sobre imóveis. Então, um direito de propriedade, por exemplo, é um bem imóvel. Então, os direitos reais sobre imóveis, um direito de hipoteca, tá? Direito de enfiteuse, direito real sobre imóvel são bens imóveis. Também são bens imóveis as ações reais sobre imóveis. Uma ação real é aquela que visa reivindicar um bem, não é isso? Então, a ação real sobre imóvel é aquela ação baseada num direito real. Também é bem imóvel. E, por fim, também são bens imóveis o direito à sucessão aberta. Direito à sucessão aberta, leia-se, direito à herança e legado. Direito à herança e legado também se classifica como bens imóveis. Ainda que a herança ou o legado seja composto só de bens móveis. Mesmo a herança ou o legado composto de bens móveis, o direito à herança, que não se confunde com as coisas corpóreas que estão lá. O direito de pleitear a herança, o direito de pleitear o legado, que é diferente da coisa. Tá? O direito à herança, o direito ao legado, classifica-se como bem imóvel. Ainda que seja um legado de bem móvel, o direito a este legado é bem imóvel. Ainda que a herança só envolva bens móveis, o direito a essa herança é considerado bem imóvel. Então, os bens imóveis por força de lei, então, abrangem os direitos reais sobre imóveis, as ações reais sobre imóveis e o direito à sucessão aberta, que é o direito à herança e o direito ao legado. Muito bem, vamos abordar agora os bens móveis. Os bens móveis também se classificam em bens móveis por natureza, bens móveis por antecipação e bens móveis por força de lei. Então, bens móveis por natureza, por antecipação e por força de lei. Vamos falar em primeiro lugar dos bens móveis por natureza, também chamados de bens móveis por essência. Bens móveis por natureza abrange, primeiro, aqueles que têm movimento próprio. Leia-se, semoventes, os animais. Portanto, os animais são bens móveis por natureza, os semoventes, os animais. E segundo, aqueles que podem ser removidos de um lugar para outro, sem alterar a sua substância, sem alterar a sua finalidade econômica social. Então, os bens móveis são os que têm movimento próprio, que são os semoventes, e aqueles que podem ser removidos sem destruição de um local para outro. Exemplo de bens móveis, o gás. Gás é um bem móvel, porque ele pode ser removido de um local para outro através do embotijamento. Gás, carro, moto, etc. Os navios e as aeronaves, navios e aviões, são bens móveis por natureza, porque eles podem ser removidos de um local para outro. Todavia, para fins de hipoteca, eles são considerados bens imóveis, porque os navios e aeronaves podem ser objetos de hipoteca. É possível a hipoteca naval.
A hipoteca sobre a aeronave, artigo 1473, incisos 6º e 7º do Código Civil. E a alienação de navio e aeronave exige escritura pública, outorga do cônjuge, se for casado. Se for navio, essa é registrado no Tribunal Marítimo. Se for aeronave, é registrada no Registro Aeronáutico Brasileiro. Tá? Muito bem. Tribunal Marítimo, se for navio, e Registro Aeronáutico Brasileiro, se for aeronave. Bens móveis por antecipação. Os bens móveis por antecipação são as coisas que o homem incorpora temporariamente ao solo, percebam, temporariamente ao solo, com a intenção de removê-las para que elas atinjam a sua finalidade econômica e social. Então, o homem incorpora ao solo temporariamente, isto é, já incorpora com a intenção de tirar do solo. São os bens móveis por antecipação. Então, por exemplo, o sujeito tem uma plantação de eucalipto para vender para as fábricas. Então, essa plantação, ele planta para vender, é bem móvel. Ele tem uma plantação para vender para a fábrica de remédio, bem móvel. Tem uma horta para vender para as feiras, bem móvel. Então, bem móvel por antecipação, aquilo que o homem incorpora temporariamente, isto é, para tirar do solo. Ele planta para tirar do solo e para que a coisa atinja a sua finalidade econômica. Muito bem. E temos, por fim, os bens móveis por força de lei. Artigo 83 do Código Civil. Nós temos aqui, em primeiro lugar, a energia de valor econômico. Aqui me parece que nem precisava ter dito que energia é bem móvel. É evidente que uma energia é bem móvel. Mas a lei resolveu esclarecer. A energia é um bem móvel. Então aqui nós temos energia elétrica, energia genética, energia nuclear, etc. Em suma, qualquer energia de valor econômico classifica-se como bem móvel. Também são bens móveis os direitos reais sobre bens móveis. Penhor, por exemplo, usufruto, que incide sobre bem móvel. Uso, né? O usufruto e o uso podem incidir sobre móvel ou imóvel, né? Se incidirem sobre bens móveis, são direitos reais sobre bens móveis. Muito bem, então os direitos reais sobre bens móveis, também ações reais sobre bens móveis, também são bens móveis. E também são bens móveis os direitos pessoais patrimoniais e respectivas ações. Então, os direitos pessoais patrimoniais, ainda que sejam direitos sobre imóveis, são bens móveis. Por exemplo, direito de locação. O direito de locação é um bem móvel. Direito de comodato, direito de arrendamento é um bem móvel. E, por fim, também classifica como bem móvel o direito autoral, o direito do autor reproduzir a obra, né? O direito do autor reproduzir a obra classifica-se como bem móvel. É claro que o direito moral, a paternidade da obra, não é bem, é direito da personalidade, não. Paternidade da obra é direito da personalidade, não é bem. Bom, então, os bens móveis por força de lei. Nós temos, então, a energia de valor econômico, as diversas energias de valor econômico, direito real sobre bem móvel, ação real sobre bem móvel, direito pessoal, qualquer direito pessoal, seja sobre bem móvel ou imóvel, qualquer direito pessoal, seja sobre bem móvel ou imóvel, e ação pessoal sobre bem móvel e imóvel, classificam-se também como bens móveis. Então, o direito de locação, o direito de arrendamento, são direitos pessoais, mesmo incidindo sobre imóveis, são classificados como bens móveis. E também são classificados como bens móveis os direitos autorais, no seu aspecto patrimonial de reprodução da obra. Muito bem. A importância prática da diferença entre bens móveis e imóveis. O sujeito, para alienar
um bem imóvel, precisa da autorização do cônjuge. Salvo se ele for casado no regime da separação de bens. Então, o sujeito quer vender a casa dele, precisa da autorização do cônjuge. Já para os bens móveis, não precisa da autorização do cônjuge. Então, ele quer vender o carro. Quer vender o carro, não precisa da autorização do cônjuge. Para mover uma ação de despejo, precisa de autorização do cônjuge? Bom, ação de despejo é uma ação pessoal. A ação pessoal é bem móvel, então não precisa de autorização do cônjuge. Para mover as ações pessoais, não precisa de autorização do cônjuge. E para mover uma ação real sobre imóvel, uma ação reivindicatória de um imóvel, ação real sobre imóvel, precisa de autorização do cônjuge. Então vamos lá, só explicando então as diferenças. A questão da alienação de imóvel, autorização do cônjuge. Salvo no regime da separação. Alienação de bem imóvel, não precisa de autorização do cônjuge. Tá? Alienação de imóvel, acima de 30 salários mínimos, é por escritura pública. Já de bem imóvel, alienar um bem imóvel pode ser verbal para vender um bem imóvel. Né? Vender bem imóvel, a venda pode ser verbal. Para doar precisa ser por escrito, tá? Mas para vender pode ser verbal. Muito bem. Uma outra importância, os pais têm usufruto, vocês sabem, dos bens dos filhos menores e administram os bens dos filhos menores. Os pais, para vender bens dos filhos menores, precisa de autorização do juiz? Se for bem imóvel, precisa da autorização do juiz. Se for bem móvel, não. Bem móvel, os pais podem vender sem autorização do juiz. Tá? Então, imaginemos o menor que tem uma plantação de eucalipto para vender para as fábricas. E o pai que administra tudo. O pai pode vender sem autorização do juiz, porque aquilo é considerado bem móvel. As ações reais sobre imóveis, para mover, precisa de autorização do cônjuge, para mover uma ação real sobre imóvel. E precisa citar o cônjuge do réu. Salvo se for o regime da separação de bens, aí não precisa da autorização do cônjuge, nem da citação do cônjuge do réu. Agora, já as ações reais sobre bens móveis, são bens móveis, então não precisa do cônjuge do autor, nem citar o cônjuge do réu. Tá? Então tem muitas diferenças entre um bem imóvel e o imóvel.